Atos 2, versículos 42 a 47, os versículos finais deste capítulo. Atos 2, 42 a 47. Mesmo assentados, mas com muita reverência, ouçamos a mensagem do texto. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Oremos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por esse momento muito especial, muito significativo para nós. Refletirmos na Tua palavra e percebermos a mensagem do Senhor para nossas vidas. Abençoe esse momento. Fala, Senhor, porque nós estamos aqui prontos para Te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estava pensando, para a gente iniciar essa reflexão, muitas vezes a gente tem dificuldade de começar alguma coisa nova, porque a gente não tem um modelo. Isso pode ser muitas áreas, muitas atividades diferentes. Eu gostaria de fazer um vaso, mas que tipo? Me dá um modelo, me fale, né, como você gostaria. A gente precisa de um modelo. Esse exemplo é o suficiente para a gente começar. Agora, olha o que esse texto bíblico deu para nós. Um modelo de ser igreja. Isso é muito precioso. É isso que Deus tem para nós nessa mensagem. Um modelo de ser igreja. Às vezes a gente fala assim, eu não sei muito bem o que é ser igreja, o que eu devo fazer. Mais ou menos nesse tipo. Sem dúvida, a gente tem muitos modelos na Bíblia. Pensa comigo, cada exemplo que a gente tem em cada carta escrita pelo apóstolo Paulo para as igrejas. Igreja de Corinto, Gálatas, né, Efésios, Filipenses, Colossenses, na ordem aí. A gente leu alguns trechos hoje no culto. Mas hoje a gente vai falar da igreja de Jerusalém. A gente tem falado. Eu queria lembrar, porque essa igreja ela nasce na realização da promessa de Deus, do derramamento do Espírito. No capítulo 1, o Senhor Jesus anunciou a promessa. E falou assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Logo no início do capítulo 2, acontece o derramamento do Espírito na festa de Pentecostes. E aí, na sequência desse acontecimento, Pedro se vê investido de poder e com a oportunidade e responsabilidade de pregar. E pregou, até que as pessoas se converteram. Perguntaram para ele ali, a gente viu isso no início do culto, o que a gente faz? Arrependam-se e confessem seus pecados, sejam batizados em nome de Jesus, para que haja remissão de pecados. E aqui na sequência, a gente vê como viviam os convertidos. Esses que se converteram, aceitaram a mensagem, como que era a vida deles? Então a gente vai aprender com essa experiência. Nós vamos ler daqui a pouquinho um trecho de outro capítulo, que vai acrescentar, é a continuidade. No capítulo 3, a gente vai estar vendo a outra parte. Mas o que o texto nos convida agora? Perceber as características presentes na igreja de Jerusalém, a igreja que nasceu da promessa, a primeira. E assim, nós irmos nos aperfeiçoando na nossa vivência de igreja. Podemos ir? Amém? Amém. Então, a primeira característica que quero destacar, a gente já praticou ela hoje aqui, glória a Deus por isso, é que
ela proclama uma mensagem, e essa mensagem é do triunfo de Jesus sobre a morte. É do triunfo de Jesus sobre a morte. Essa igreja, ela nasce depois de uma grande decepção. Ela nasce. A gente viu lá no Semana para Jesus, foi lido o texto dos caminhantes de Emaús. Eles estão saindo de Jerusalém, porque eles tinham tido uma péssima experiência ali. Jesus, o mestre, o Messias, foi morto. Então, ele não estava tendo uma boa lembrança quando se referia a Jerusalém. Mas no meio do caminho, o Senhor Jesus encontra ele, porque ele já havia sido ressuscitado. Agora, com o impacto do Santo Espírito ali sobre a vida deles, eles recebem o poder de Deus. A gente está falando agora do momento do texto. Atos 2. Estão impactados. A resposta, a mensagem, aquilo que Deus fez, a ressurreição, agora também fazia parte da vida deles. O impacto do poder de Deus estava também sobre o coração deles. Porque Jesus, o mestre deles, que havia morrido, já estava ressuscitado e agora vivo no coração deles, pela presença do Santo Espírito. Amém? A mensagem não estava lá longe, estava pertinho agora. O Senhor Jesus morando dentro deles, na pessoa do Espírito Santo. Então, a ressurreição, ela mostra para nós que ela é uma garantia da nossa salvação. Da mesma forma que Jesus venceu a morte, Deus venceu na vida de Cristo, Ele está mostrando, na sua também vai acontecer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós precisamos anunciar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Nós precisamos anunciar, porque também tem consequências da morte, do pecado sobre a vida das pessoas. Tem um cântico que a gente canta em tempo de oração, onde há frieza, que eu leve amor. Onde há ódio, perdão. Não é isso? Uma canção mais antiga? Então, assim, são evidências, tristeza, dor, perdas. Nós precisamos anunciar que Cristo Jesus venceu a morte. Amém? E todas as outras consequências, a dor, a ausência, todas as outras consequências, ofensas, o Senhor Jesus também já superou. Está com os dias contados. Amém? Glória a Deus. Muitas igrejas se perdem falando apenas de coisas terrenas, de bênçãos materiais, de conquistas e de palavras que agradam o ego. Mas nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus enfrentou a cruz para que nós não vivêssemos a morte eterna, para que a gente fosse livre do inferno. Amém? Amém. Ele morreu para nos reconciliar com Deus, perdoar os nossos pecados, para nos lavar espiritualmente, com o derramar do seu sangue. Morreu a nossa morte de homens e mulheres de natureza corrompida, para que pudéssemos nascer de novo, espiritualmente, e sermos salvos da ira vindoura. Glória a Deus pela salvação em Cristo. Hoje ainda lutamos contra o pecado, é verdade. Nós não somos autossuficientes, é verdade. Não pode haver ilusões nesse sentido, nem vaidade, nem soberba, mas humildade e total dependência de Deus. É o Senhor que nos põe em pé, é o Senhor que nos sustenta. Amém? É o Senhor que abre os nossos olhos espirituais e faz a gente perceber a realidade da vida, com Ele e sem Ele. Prossigamos na nossa vida reconciliada com Deus e dependente dEle. Mas há muitas pessoas para salvar e precisamos remir, resgatar o tempo, porque os dias são maus. Que possamos ficar firmes na mensagem da salvação, a mensagem de Cristo sobre a morte e o pecado, que traz da morte para a vida toda pessoa que crê. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, agora eu gostaria de lembrar o que seria a segunda característica dessa igreja. É que na mensagem dela,
ela tem a palavra de arrependimento, o chamado ao arrependimento. Não vou falar muito porque a gente já falou no início do culto. Exatamente isso. A orientação de Pedro para aqueles que ouviram sua pregação. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Precisamos chamar outras pessoas também para isso. Não pode haver comunhão entre trevas e luz. Amém? Precisa haver uma decisão. Ou Deus, ou Deus. Senão a ilusão é morte. Amém? Deus não quer que ninguém se perca. A terceira característica da igreja em Jerusalém é que depois do arrependimento vem o novo comportamento. O que hoje a gente pode falar, o comportamento cristão. Glória a Deus por isso. Agora eu quero ler com vocês em Atos, no capítulo 4, os versículos 32 a 35. Diz assim, Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Confirmação, né? Outro momento, outro texto, confirmando o perfil da igreja. O que a gente pode ver aqui? Que havia amor recíproco de uns para com os outros. Todos queriam ver um ao outro bem. Havia também um sentimento de pertença. Eu pertenço a você, você a mim, nós pertencemos a Cristo. Precisamos ser como a igreja de Jerusalém. Mais que ser um conglomerado de famílias, ser uma só família. Olha que precioso isso. A grande família que é de Cristo, a família da fé. Cuidarmos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros. Nós somos irmãos uns dos outros. Amém? Podemos dizer isso? Podemos nos reconhecer como irmãos em Cristo Jesus? Assim seja. Somos sua grande família. E mais do que dizer, nós podemos viver. Amém? Que essa palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus. A quarta característica da igreja de Jerusalém é que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. A gente viu em Atos 4, o versículo 32. Deixa eu ver aqui se eu li certinho o versículo. É isso mesmo. Era um o coração e a alma, bem no início. Um povo unido. Olha isso, gente. No sentimento e no propósito. Um povo que tinha comunhão do Espírito e tinha impulso para servir, ajudar uns aos outros. Vamos, o que está precisando na igreja? Ah, vai ter lá, vou até ajudar as mulheres agora, né? O chá da vovó, o que eu posso fazer para ajudar? Ah, o acampamento da mocidade, o que eu posso fazer para ajudar? Uns ajudando aos outros. Não era cada um por si, mas era cada um por todos. E todos por cada um. Olha que lindo isso. Que se cumpra em nós, amém? Que Deus nos fortaleça nessa prática, em nome de Jesus. Mas a gente pensando assim, não dá para a gente dizer que de toda a igreja, todo mundo tem o mesmo pensamento 100%. Não é isso, as pessoas são diferentes. Pensam diferentes, têm experiências diferentes. Nem conseguia fazer 100% igual as coisas.
Também não, cada um tem a sua particularidade. Mas o que eles tinham era respeito uns para com os outros. Uns para com os outros. E desejavam servir a Deus em obediência plena. Eu não consigo lembrar agora, eu vou contar para vocês o seguinte. Desenvolver essa reflexão, mas eu tenho que dar crédito, né? Lendo o livro Igrejas que Desafiam, tá bom? Recomendo aí. Peguei a primeira. Vamos lá. Não consigo agora dar o nome do autor. Mas eu preciso honrar cada pessoa, né? Mas aprendi também, ó, que a unidade é um fator preponderante do testemunho. E a gente encontra na Bíblia outra expressão que diz assim: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humildade, se esvaziar para conviver, se esvaziar para conviver. A quinta característica dessa igreja, que a gente deve ter, é estar continuamente em contato com Deus. Atos 2:46, vamos recordar. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa. E tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. É um ambiente de família, não é? Muito lindo isso. Mas aqui a gente vê a busca pela presença de Deus. Eles iam ao templo, porque também eles tinham exemplo dos apóstolos. Agora a gente vai ler o versículo seguinte, Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Esse é um exemplo. Os apóstolos iam ao templo para orar. Nas casas comiam juntos, celebravam a paixão de Cristo, sua morte e sua ressurreição. Era uma ocasião de muita alegria. Cantavam louvores, salmodiavam, testemunhavam a ressurreição de Cristo. Testemunhavam a salvação em Cristo Jesus. Lembrando que o seu Senhor, que foi morto naquela cruz, que queria difamá-lo, agora estava vivo em seu coração. E o coração transborda de fé. Havia então devoção, adoração, essa busca individual, oração. Mas não substituía a adoração em grupo. Conforme esse modelo, precisamos estar juntos, adorando ao Senhor, nas casas e nos templos. No templo. Claro, a gente tem as congregações, né? Não é errado falar no plural. Testemunhando e renovando a experiência de estar na presença de Deus, celebrando a vitória que chegou para cada um de nós, sobre a morte e o pecado. Glória a Deus. E estarmos juntos, cheios de vida. Sabe o que vai acontecer? Contaremos com a simpatia de todo o povo. E dia a dia, o Senhor acrescentará os que serão salvos. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quero agora compartilhar a sexta e última característica desta igreja, que a gente também precisa cultivar. Está lá em Atos 2, o versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muito especial isso, gente. O que significa para nós permanecer na doutrina dos apóstolos? Hoje, significa a nossa educação cristã. A gente ser educados na fé. A gente conhecer a nossa história, nossas raízes, os ensinos de Cristo, os valores do reino de Deus. Naquela época,
Só os apóstolos é que poderiam explicar o alcance de ser cristão. Sabe o que é ser cristão? E aí eles explicavam. É amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe o que é ser cristão? É ajudar uns aos outros, é ter humildade, mas ter também ousadia quando necessário para testemunhar a fé, é anunciar a palavra do Senhor. Então eles tinham bagagem para poder compartilhar. E mais que isso, eles foram treinados convivendo com o Senhor. Eles sabiam o que era ser Jesus, o que era imitar o Senhor Jesus, o que era viver como Jesus vivia. Então a gente pode debruçar na palavra do Senhor e aprendendo com os apóstolos o que eles falaram para nós, o que eles testemunharam, nos dando exemplo, um modelo de vida. Amém? Precisamos permanecer na doutrina dos apóstolos. E aí, ser cristão é ser cristão dentro de nós, é ser cristão na família, é ser cristão na igreja, é ser cristão na escola, é ser cristão na cidade, é ser cristão no trabalho, é ser cristão para o mundo. Porque o Senhor nos fez sal da terra e luz do mundo. Vai começando a acostumar com essas expressões gigantescas, maravilhosas, que fala da vocação de Deus para nós. Amém? A nossa educação em Cristo e para Cristo é inevitável, precisamos buscar. Temos que saber e com toda a convicção o que somos como cristãos. Não só para responder a quem nos perguntar, mas que para que nós mesmos saibamos a qualidade de gente que somos. Amém? Templo do Espírito Santo, salvos no Senhor, nascidos de novo pelo Espírito Santo, comprados pelo sangue de Cristo. Salvos pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Fica firme na sua identidade. Para nós, não cabe baixa autoestima. Amém? Que caia por terra toda baixa autoestima, todo complexo de inferioridade, em nome de Jesus. Amém? O Senhor nos elevou, o Senhor nos fez servos, Ele nos resgatou. Ao Senhor toda a glória, para Ele e para nós toda a alegria. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente conversar com alguém, vamos também nos respeitar. Não somos inferiores a ninguém. Glória a Deus. Mas somos embaixadores e embaixatrizes do reino de Deus. Representantes do Senhor na terra. Amém? Esse é você. Esse é você. É a sua identidade no Senhor. Que nós saibamos valorizar o que o Senhor fez de nós. O que o Senhor fez de nós. A qualidade de vida que Ele está nos dando. A qualidade de identidade que o Senhor resgatou. E ainda não sabemos tudo que somos nele, só na eternidade. Você leu isso na Bíblia. Amém? Quando Ele se revelar, se manifestar aí, saberemos o que realmente somos nele. Vai transbordar, hein? Vai aumentar, hein? Vai expandir. Glória a Deus. Glória a Deus. Um exemplo, né, do apóstolo Paulo. Escreveu tanto, né, o maior escritor do Novo Testamento. E ele disse assim: não que eu julgo já ter alcançado. Olha que humildade. Mas também ele foi até o terceiro céu.
Mas deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Velho homem, velha mulher. Novo homem, nova mulher. Uma vida antes de Cristo, uma vida depois de Cristo em nós. Então, deixe para trás as coisas que para trás ficam. Amém? E prossiga para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, próximo da sua morte, o apóstolo Paulo estava na prisão. Ele escreveu uma carta para Timóteo. E ele escreveu assim: quando você vier, traz os livros, pergaminhos. Ele queria estudar. Sabe por que ele queria estudar? Eu vou pegar aqui direitinho como o autor lá falou a frase dele. Ó. Ele estava lendo, ele continuaria lendo e refletindo sobre a sua identidade e o que Deus esperava dele. Ele estaria se alimentando da sua identidade. Ao invés de pensar qualquer coisa, ele queria pensar o melhor, o que Deus falava dele, o que Deus tinha para ele. E os nossos pensamentos também precisam mudar, não é? Alguns, a gente precisa pensar o que Deus tem para nós, o que Deus pensa de nós, a nossa identidade no Senhor. O que a gente aprende com o exemplo de Paulo? Que eu e você, cristãos e cristãs, conscientes da nossa responsabilidade de testemunhar a Cristo, temos que saber quem somos e o que dizemos para o mundo. A nossa vida já é uma mensagem, mesmo sem palavras. Deixar de assistir um jogo de futebol para estar na igreja é uma mensagem. Deixar qualquer outra coisa passageira para estar na presença do Senhor é uma mensagem. Cada vez que você diz não a um pecado, uma proposta, que alguém fala assim, vamos fazer uma coisa errada. Não vou nem dar exemplo agora, que seria essa coisa errada. Toda vez que você mantém assim, não, Deus não me chamou para isso, não posso sujar minhas vestes brancas. Amém? É uma mensagem. É uma mensagem. O estarmos aqui hoje à noite é uma mensagem. A gente está comunicando uma mensagem. Nós precisamos entender que mensagem é essa, que o Senhor continue nos edificando para a gente compreender. Nós somos cartas vivas do Rei, cartas vivas de Deus. O Senhor está falando através de nossas vidas. Amém? Valorize sua identidade no Senhor. Os seus gestos, suas palavras, suas atitudes estão transmitindo uma mensagem para quem está do seu lado. Para seus amigos, familiares. E para o mundo. Para o mundo. Vou até compartilhar uma experiência. Uma vez um colega pastor, ele falou assim, gosto tanto de estudar a história da igreja porque é a minha história. Gente, que estalo que me deu aquilo. Vou explicar. É porque Deus continua escrevendo a história através das nossas vidas. Amém? Deus continua escrevendo a história através das nossas vidas. Que nós saibamos valorizar quem nós somos no Senhor e a mensagem que estamos transmitindo, que Ele está transmitindo através de nós. Amém? Concluindo aqui. Na igreja de Jerusalém, tinha a proclamação da palavra, da vitória de Cristo sobre a morte, do chamado ao arrependimento e à mudança de vida. Tinha serviço, uns ajudavam os outros para não passarem necessidade. Tinha comunhão, convivência, partiam pão de casa em casa. Tinha adoração, oração, busca pela presença do Senhor. Tinha instrução. Que essas características sejam as nossas também,
em nome de Jesus. E que possamos buscar revelação em Deus, dia após dia, de quem nós somos e a mensagem que estamos transmitindo, em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a se colocar em pé. Não vai dar tempo da gente cantar o hino. Muito obrigada por você ter preparado